Boa noite a todos aqui. Obrigado aqui por estar aqui no CRA-RJ, aqueles que estão nos assistindo também. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um evento Estudando com o Autor, onde a gente vai estar recebendo aqui o administrador César José dos Campos, autor do livro Gestão Pública é Possível, case da Delegacia Legal Rio de Janeiro. O César, ele foi responsável, né, desde o início, por esse projeto da Delegacia Legal. Então, para nós, administradores, primeiro, é muito bom, né, que é um administrador que estava lá, quando é uma área que, digamos assim, desenhada, né, para delegados ou coisa parecida. E a gente tem um administrador fazendo o planejamento. Tá? Não, a gente não tem um administrador fazendo um trabalho de, digamos assim, de polícia, mas o planejamento, que é papel de administrador. Então, cada um no seu lugar, e por isso deu certo. Então, é um projeto que deu certo, está dando certo, exitoso, e que nos orgulha muito. Então, nós aqui hoje estamos recebendo o César, que vai nos apresentar aqui alguma coisa sobre o seu livro, sobre sua trajetória, e a gente vai estar... Temos os livros aqui, quem quiser não fique inibido, o César não vai ficar triste de fazer autógrafo, quanto mais melhor, né, César? Não sei por quê, mas ele vai ficar feliz disso aí. César, obrigado. Em nome do presidente Wagner Siqueira, que está, infelizmente não pode estar aqui, mas gostaria de estar. E seja bem-vindo. E seja bem-vindo também à Comissão de Gestão Pública, que se agora nos orgulha de fazer parte lá com a nossa comissão. Tá? Obrigado. E vocês, vamos ouvir aqui a quem interessa. Obrigado. Obrigado, Francisco. Bom, obrigado aos presentes, obrigado a todos que estão assistindo a gente via web. Eu queria agradecer ao Conselho Regional por essa oportunidade de a gente apresentar o resultado de um trabalho nosso, como o caso da Delegacia Legal, que eu venho coordenando há 16 anos, e obrigado aí pela recepção que eu tive aqui no Conselho Regional, porque... recentemente, semana passada, eu recebi uma comunicação de que eu agora passei a fazer parte da Comissão de Gestão Pública, que tem aqui no Conselho, que o Francisco é um dos representantes aqui da comissão. Então, obrigado por essa belíssima receptividade. Bom, quando a gente fala do projeto Delegacia Legal, estava até comentando aqui antes, com um dos conselheiros aqui, que a Delegacia Legal a gente precisa, às vezes, explicar, porque as pessoas só vão à delegacia quando tem necessidade. Ninguém vai sair correndo delegacias para conhecer um projeto que esteja sendo feito. E a gente só vai a uma delegacia quando tem necessidade. E, normalmente, a gente vai a uma delegacia. Então, as pessoas não imaginam que exista um trabalho por trás disso, que existe um projeto por trás disso, em que aquela delegacia, daquele jeito, com aquele layout, com aquela tecnologia que está sendo utilizada, é usada em várias delegacias no Estado. Então, uma das coisas importantes para aqueles que não conhecem um projeto Delegacia Legal e que viram o nome Delegacia Legal em vários lugares, na mídia, na fachada das delegacias. A Delegacia Legal ela foi uma política pública que surgiu, estadual, iniciada em 1999, né, para modernizar as delegacias e órgãos técnicos da Polícia Civil. Órgãos técnicos da Polícia Civil são os órgãos que cuidam de perícia, de necrópsia, de medicina legal. Então, é o IML, é o ICCE, é o Instituto Félix Pacheco, são os chamados órgãos técnicos da polícia. E nós temos já no Estado 163 delegacias legais, que é a totalidade das delegacias no Estado, com novas instalações, informatizadas, interligadas em rede e sem carceragem. Isso é o que é delegacia legal. Então, para a gente falar sobre esse livro que hoje nós estamos comentando, né, Gestão Pública é Possível, o case Delegacia Legal, é porque a gente precisa explicar, primeiro, o que é a Delegacia Legal, e a segunda imagem, mostrar o que uma política pública, por que ela é possível.
Esse projeto começou em 1999, essa curva aqui são recursos aplicados. Desde 99, sempre houve um crescimento dos recursos aplicados neste projeto, o que mostra que como é possível, na medida em que a gente tenha um bom projeto, uma boa gestão, uma boa compreensão da população sobre aquela política pública, vários governos passaram por esta trajetória e todos eles, em qualquer época, aqui nos anos 1999 a 2002, foi o governador Antônio Garotinho, 2002 foi a governadora Benedita da Silva, 2003 a 2006 foi a governadora Rosinha, 2007 a 2010 o governador Sérgio Cabral, repetiu o mandato de 2010 até 2014, entrando o governador Luiz Fernando Pezão, e hoje o governador eleito Luiz Fernando Pezão. Em todos os governos, nós tivemos um aporte de recursos permanente nesse projeto, nesse programa Delegacia Legal, com uma característica: são recursos todos do Estado, seja do Tesouro, seja do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e depois empréstimos que o Estado fez ao Banco do Brasil e ao BNDES. Essa característica aqui também é outra característica interessante, uma política pública que, pela primeira vez, fez com que o BNDES abrisse uma linha de crédito para um projeto de segurança pública. As características de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, são de projetos de desenvolvimento econômico, projetos que tenham características de retorno. E, no entanto, nunca tinham pensado na segurança pública como um fator importantíssimo para que tivéssemos bases, fundamentos claros de poder fazer desenvolvimento por conta das condições adequadas de segurança. O livro, a experiência de escrever um livro sobre esse projeto foi muito em cima da dificuldade que eu tive quando comecei a gerenciar a implantação desse programa, a dificuldade que eu tive de encontrar material sobre projetos de segurança pública, de modernização de organizações policiais no Brasil. Por incrível que pareça, em 1999, eu não tinha um livro sequer que falasse sobre um projeto de modernização da segurança pública. Então, isso deu, depois de alguns anos, me deu uma motivação, porque era uma frustração muito grande você não ter referências. Né? Quando nós começamos em 1999, nós não tínhamos referência. Então, você querer se comparar, você querer ter alguma referência de se a direção que você está seguindo está certa, está errada, não existia. Então, foi uma motivação que eu tive, né, como gestor desse programa, de escrever um livro. E esse livro, eu fiz questão de dar um nome, que é um livro que não é sobre só a Delegacia Legal. O fundamental desse livro é mostrar que é possível uma política, a gestão pública, uma política pública ser executada, ser desenvolvida, ser implementada por vários governos, rompendo com uma tradição brasileira que é a falta de continuidade administrativa. A experiência que nós temos no Brasil é de que muda um governo, mudam-se todos os projetos e esquecem tudo que foi feito anteriormente. E começa a roda, e começam a inventar a roda toda de novo. Esse projeto mostra que, com aquele gráfico que a gente mostrou ali dos recursos, como é possível, na medida em que a população compreenda bem os benefícios dessa política pública, de dar continuidade. Então, a estrutura do livro que eu dei foi o seguinte: primeiro, a gente teve uma questão importante, quando a gente fala de um projeto de 16 anos, é entender qual é o contexto que aquilo aconteceu. Em 1999, foi quando começou. Hoje, a gente falar que um serviço policial está informatizado não tem novidade nenhuma. Mas, em 99, foi uma grande revolução que nós tivemos. Os computadores eram 286, 386,
era ainda uma época em que a tecnologia estava começando a surgir dentro das empresas, dentro das organizações públicas ou privadas. Então, a importância de entender esse conceito. Presidente Wagner Siqueira, seja bem-vindo aqui, apesar de que o bem-vindo sou eu, mas... Então, nós tivemos aqui, é importante a gente entender o contexto. Primeiro, o contexto histórico das polícias. Polícia no Brasil surgiu, vocês sabem quando? Em 1808, quando chegou a corte de Dom João aqui. Ele criou uma intendência geral de polícia, né? Polícia da corte, e que chegou, imagina você ter um país, né? Ou no caso, uma cidade do Rio de Janeiro, que do dia para a noite recebe uma corte inteira. Uma das funções da polícia criada, que foi logo em 1808, imediatamente à chegada do Dom João, uma das funções da polícia era garantir casa para os membros da corte, porque não tinham casa. E as casas eram assim: gostei da sua casa vai ser minha. E a polícia da corte garantia esse direito, porque você era um membro da corte. E assim se estabeleceu a corte de Dom João aqui. Aquele palácio onde era a sede do governo, da corte, aqui na Quinta da Boa Vista, que hoje é o Museu Nacional. Aquilo ali era a casa de um traficante de escravos, que, quando chegou à corte, doou a corte, para ficar bem na fita, doou a corte para ser a residência do Dom João VI, né? Isso, toda a sua família. Então, a polícia brasileira, ela começou com esta história. Né? Depois, no ano seguinte, foi criada uma polícia militar, né? uma força militar para ser polícia, e com um outro agravante. A população maior que tinha na cidade era a população escrava. Então, a função da polícia era controlar as manifestações populares, qualquer que fossem, porque era a corte, os portugueses, era uma minoria. A grande maioria era a população escrava. Os membros da corte ficavam muito assustados, com medo de rebeliões a qualquer momento, porque era assim uma covardia. Era um português andando na rua e centenas de escravos andando na rua. Isso tornava um ambiente, digamos, ameaçador para os membros da corte. E aí a polícia começa já com esse histórico na sua formação. O outro contexto importante para entender o programa Delegacia Legal foi em que momento ele surgiu. Em 1999, em 98, houve a eleição para governador do Estado, a disputa acirrada entre César Maia e Antony Garotinho foi muito forte, e o tema que criava a grande polêmica na campanha eleitoral foi o tema segurança pública. Por quê? Porque no governo anterior, que tinha sido do governador Marcelo Alencar, houve um secretário de segurança, o general Cerqueira, que implantou toda uma política de segurança em cima, como ele era general, em cima de uma visão, digamos, do uso da força extrema. Era quase que uma visão que a gente diria assim, de guerra, uma filosofia de guerra. Vamos para o enfrentamento permanente. Isso criou uma série de polêmicas, criou uma série de problemas. Ficou famoso a atuação desse secretário de segurança com a chamada gratificação faroeste, que premiava os policiais por atos de bravura. O ato de bravura em segurança pública, vocês imaginem o que deu de confusão, porque tudo quanto é policial para ganhar a gratificação partia para a postura de enfrentamento, para mostrar sua bravura. Esse ambiente político gerou esse confronto, e o Antony Garotinho foi buscar apoio para a sua proposta política no sociólogo Luiz Eduardo Soares, que trouxe uma série de ideias inovadoras para a segurança pública, e dentre essas era a ideia de modificar a forma de trabalho, o ambiente das delegacias policiais, que eram ambientes muito assustadores,
muito assustadoras, né? As delegacias eram muito assustadoras. Era comum a população falar que tinha medo de entrar numa delegacia por conta do ambiente que era uma delegacia. Ambientes não só mal iluminados, nem sempre asseados e, fundamentalmente, com carceragens enormes. E essa chegada do Luiz Eduardo Soares trouxe junto todo um meio acadêmico para estudar esse problema que era inovar na segurança pública, porque as soluções na segurança pública elas são muito conservadoras. Compra armamento, compra viatura, compra uniforme, faz concurso e nunca saía deste círculo vicioso. O programa Delegacia Legal foi uma das ideias inovadoras trazidas por conta desse embate político, né, nas eleições, e a ideia da inovação na segurança pública foi vitoriosa na eleição, e o Antônio Garotinho começou todo um processo de modernização da segurança pública. Depois isso gerou uma série de conflitos, resistências muito grandes, acabou saindo o sociólogo Luiz Eduardo Soares, da equipe, e vários projetos foram interrompidos, mas a Delegacia Legal continuou. E o contexto técnico. Em 1999, existia uma moda, na época, que se chamava reengenharia. Todo mundo queria resolver o mundo das organizações com a reengenharia. E, na época, como eram inovações, era um discurso que causava um grande impacto. Nós vamos fazer uma reengenharia na Polícia Civil. E, de fato, foi feito. A reengenharia tem uma série de absurdos, mas, quando é tratada com a seriedade, ela traz alguns resultados. Então, o contexto técnico, e eu botaria aqui também tecnológico, era um ambiente assim de o que existe de mais moderno na sociedade, no mercado, para que a gente possa colocar claro que nós estamos inovando na segurança pública. Informatização, computadores, reengenharia dos processos, mudar os processos de trabalho, né? E tomar medidas assim radicais em relação às delegacias, e uma delas foi eliminar as carceragens das delegacias. Outra estrutura do livro que eu falo é do sistema de segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, a gente não dá para trabalhar só com polícia. A gente tem que lembrar do Ministério Público, tem que lembrar dos juizados especiais, tem que lembrar do Tribunal de Justiça, tem que lembrar da Polícia Militar, tem que lembrar da Guarda Municipal. Tudo isso faz parte de um sistema de segurança. Só que esse sistema de segurança ele já vem de uma fragmentação desde o governo federal por conta das atribuições que são dadas para as polícias, que já desde lá de cima do Ministério da Justiça criam-se uma série de conflitos por conta da estrutura. Uma delas, por exemplo, é o seguinte: o Ministério da Justiça é o responsável por todas as atividades de segurança, etc. Polícia Federal, vocês não sabiam, mas tem Polícia Federal, tem Polícia Ferroviária, tem Polícia Rodoviária. Tudo isso está ligado ao Ministério da Justiça. No entanto, existe dentro do Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública, certo? Mas essas polícias, rodoviária, federal e ferroviária, não estão subordinadas à Secretaria Nacional de Segurança Pública. São departamentos dentro do Ministério da Justiça. Então, você começa a ter uma fragmentação. O Departamento Nacional Penitenciário também não está ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, isso leva a uma fragmentação de atividades e, às vezes, alguns conflitos. Um exemplo que eu vivi, assim, claro, foi uma vez que teve um sequestro, um marido, a mulher quis se separar dele, ele não aceitou a separação, e um belo dia ele entra no ônibus sabendo que a ex-mulher estava nesse ônibus, ele ameaçou a mulher com o ônibus todo se apavorou, né? Ele ameaçou o motorista, no final das contas, ele sequestrou o ônibus, com a mulher dentro. Então ficou a mulher, o motorista e o sequestrador. Sequestrou o ônibus e foi
em direção à Baixada. Vocês não imaginam o tempo que se perdeu em negociação entre Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária. De quem era a circunscrição? A competência era de quem? Isso ficou um tempão para negociar. Não, eu posso fazer isso? Não, essa é a minha área, essa é a sua área, por conta dessa fragmentação. Sobre o sistema de segurança pública, eu falo também um pouco sobre o trabalho policial. Para a gente entender, trabalho policial tem algumas características. Uma delas, existe um mandato policial, que a gente chama de mandato policial, mas é um mandato que a sociedade dá a cada policial, seja ele civil, militar, rodoviário, para usar a força quando necessária. Não existe outra instituição, né, na sociedade, no Estado democrático de direito, que tenha este poder de usar a força quando necessário. Então, isso é um mandato da sociedade. Tem que ter critérios para usar a força, tem que saber como usar a força, tem o modo de usar a força, o momento de usar a força. Para essas decisões, é o policial que toma essa decisão. E quando ele toma essa decisão, ele toma sozinho. E isso se caracteriza num outro aspecto do trabalho policial, o poder discricionário que o policial tem. Ele tem que decidir sozinho, naquele momento, se usa a força, se não usa a força, se resolve aquele assunto. Não dá para ele ficar perguntando ao chefe o que é para fazer. Essas duas características, elas são assim extremamente importantes para a gente entender o trabalho policial. E juntamos uma terceira, que é um forte corporativismo nas instituições. Que a gente sempre, que não faz parte das instituições, critica o corporativismo, mas esquece que o corporativismo também tem um lado positivo, que é o corporativismo que salva vidas. Eu não me dou bem com meu colega policial, nós não somos amigos, somos até inimigos aqui, mas num momento de dificuldade, nós vamos nos ajudar para salvar as nossas vidas. Então, é um corporativismo que tem os dois sentidos, como tem a coisa do silêncio. As coisas erradas, ninguém fala, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão desse trabalho policial que exige uma abordagem específica, diferente, como seria em relação à educação, como seria em relação à saúde, à atuação dos médicos, que professor e médico têm também essas duas características, que é a questão do corporativismo e também a do poder discricionário, porque o professor, numa sala de aula, é ele que decide o que vai ser falado e o que vai ser ensinado. E o médico na cirurgia. Imagina um médico, você numa mesa de cirurgia, o médico perguntando ao outro lá como é que ele faz para resolver aquele assunto. Nós estamos perdidos. A terceira estrutura aqui do livro, né, eu falo de uma revisão bibliográfica que eu fiz questão de ressaltar, colocar isso no livro que eu escrevi, que o programa Delegacia Legal, como uma política pública, ele chamou a atenção de 3 estudos, 2 artigos, 2 pesquisas feitas por institutos, 6 dissertações de mestrado, uma tese de doutorado, que por acaso é de uma universidade na Holanda, e 2 livros publicados. E aí, quando você vê essa bibliografia sobre uma política pública, isso é uma grande vitória. É sinal de que chamou a atenção da sociedade, chamou a atenção dos acadêmicos, foi objeto de estudo e que eu fiz questão de colocar no livro para que as pessoas vejam como é que este projeto, essa política pública, gerou, de alguma forma ou de outra, sendo por crítica ou sendo por explicação e análise, gerou conhecimento para a segurança pública. E a última parte do livro são duas questões, que aqui é o programa Delegacia Legal em si, com as características e as suas inovações, e o último item do livro são os impactos. Isso gerou uma grande discussão, quando eu falava disso, que é o seguinte: quando começa-se um projeto,
pensa-se numa série de objetivos. E não se percebe, às vezes, que vários outros objetivos vão sendo atingidos e que ninguém tinha visto antes. Porque a implantação de um projeto, principalmente ao longo de 16 anos, ele vai se enriquecendo, ele vai se transformando, porque é uma atividade de grande complexidade. E aí nós tivemos assim, uma série de surpresas ao longo do projeto, de coisas que ninguém nem imaginava. Eu cito, né, uma delas que eu cito é, por exemplo, com a retirada das carceragens das delegacias, existia um órgão responsável pelos presos do Estado, que se chamava DESIP. Era subordinado a uma Secretaria de Justiça. Quando nós começamos a transferir os presos das delegacias, o DESIP entrou em colapso. Ele não conseguia, ele não tinha orçamento próprio, ele não tinha autonomia, ele não tinha uma série de recursos necessários para receber aquela nova demanda. E aí, em 2003, ficou decidido criou-se uma Secretaria de Estado para a Administração Penitenciária, chamada SEAP. Quando a SEAP se estabeleceu, já foi um impacto causado pelo programa Delegacia Legal. E um segundo impacto, a SEAP, por ser uma secretaria, por ter autonomia administrativa, financeira, ela conseguiu se reestruturar e ficou independente da PM, porque quem fazia a segurança dos presídios era a Polícia Militar. Quando a SEAP se torna secretaria, ela transforma-se, pela nova demanda, exigências e também uma necessidade de afirmação como secretaria, ela profissionaliza mais os agentes, cria força tática de intervenção em presídios, no caso de alguma rebelião, e a PM não mais fica fazendo segurança externa dos presídios. Isso passa a ser feito por efetivo específico da administração penitenciária. Isso, sob o ponto de vista de estrutura do Estado, de gestão pública do Estado, isso é uma mudança assim que vocês não imaginam o impacto que isso é. Né? Você criar uma nova secretaria e essa secretaria se consolidar profissionalmente. Outra. Este aqui, essas três fotos, são fotos que eu trago há 16 anos, mostrando para as pessoas em todas as palestras. Esse aqui era o ambiente de 1999. Aqui é um atendimento à população, um balcão de atendimento, com um policial aqui atendendo, isso aqui é o policial, aqui é o balcão, que se for uma pessoa baixa, eu acho que o balcão pega no queixo, né? Que aqui demonstra, assim, todas as condições de atendimento. Isso aqui seria um ambiente, digamos, de trabalho dos policiais, né? Nessas condições, e as carceragens que ficavam sempre nos fundos das delegacias. Esse era o padrão de ambiente de trabalho que o policial trabalhava e que a população era recebida. Então, esse era o nosso desafio em 1999. O programa Delegacia Legal veio para enfrentar este desafio e dar uma solução para essa questão. Houve um momento, naquela campanha de 1998, como a disputa lá com César Maia e o Garotinho ficou muito intensa, e aí o Garotinho ficou preocupado, começou a correr hospitais, escola, delegacia e tal. Quando ele chegou na delegacia, ele encontrou esse quadro e falou uma frase na época, né, para a sua equipe: eu não quero esse tipo de delegacia no meu governo. Só que governante não costuma, às vezes, dizer o que ele quer. Ele diz o que ele não quer. E aí saiu a equipe, e aí a importância dos vários profissionais de várias áreas de pensar em resolver isso aqui. E as soluções, e a outra aqui. As soluções que foram trazidas foram em cima, primeiro, de definir uma estratégia nessa gestão. Quais foram as estratégias? Parcerias com universidades. A COP, que desenvolveu os sistemas, analisou e modificou os processos de trabalho, e, inclusive, foi quem elaborou o projeto arquitetônico das delegacias legais.
A Nuseg, que pegou toda a parte de treinamento, suporte, apoio administrativo, programa de estagiários, né, que nós passamos a usar no atendimento de balcão. O modelo de gestão de projeto foi outra decisão importante, porque foi criado um grupo executivo para gerenciar esse programa de delegacia legal, a implantação desse programa. Esse modelo de gestão de projeto trouxe uma série de benefícios, porque trouxe uma filosofia nova dentro do Estado de que, olha, isso é um projeto, isso é um programa, tem que ter uma autonomia orçamentária, financeira, específica para esse programa. Então, nós recebemos recursos carimbados, só para usar dentro do programa, para cumprir aquele objetivo de reforma das delegacias, etc, etc. A outra decisão estratégica foi o que tem de tecnologia na época que a gente pode usar. Então, a gente tinha assim uma liberdade de estudar. Então, coisas como, em 99, só para vocês pararem para pensar assim, 10 segundos, o que vocês tinham de telefone celular em 99? Qual era o computador que vocês usavam? Era 286 ou 386? Na época, quase ninguém sabia o que era georreferenciamento. Hoje a gente já fala em GPS e etc, etc. Então, a outra coisa, internet. Em 99, já tinha internet no Brasil, só que a internet ainda era via telefone de escada, a linha o acesso era discado, que não tinha quase velocidade nenhuma, e problemas sérios de segurança. E nós estávamos fazendo um projeto dentro da Polícia Civil, que a questão de segurança de dados era fundamental. E a outra estratégia foi treinamento intensivo. Na época, nós ganhamos, inclusive, um prêmio Referência Nacional daquela associação que tem Associação Brasileira de Treinamento, a BTD, acho que é isso? A BTE. E que nós recebemos um prêmio por termos realizado, pela primeira vez, um treinamento à distância, né, numa organização policial. Então, isso foi assim, algo que nos deu assim, muito orgulho. Então, nós usamos muito treinamento, fizemos a maior inclusão digital numa organização policial, que eram 9.000 policiais na época, todos eles passaram a trabalhar com informática, foram treinados e o treinamento, inclusive, nós fizemos questão de treinar cada um com seu computador, depois eles iam para a delegacia, atuavam na delegacia, mas tinham uma supervisão, tipo um help desk, que ficava no local de trabalho, né, como se fosse uma tutoria, para que o policial se sentisse seguro o suficiente para usar o sistema que ele estava desenvolvendo. Outro. E esse foi o resultado. Quando a delegacia nova, é esse tipo de prédio. Quando a delegacia é reformada, pode ser, a gente aproveita sempre que pode de fazer uma reforma. Mas os elementos, por exemplo, porta-blindex de acesso, porta-blindex aqui, internamente é sempre o mesmo ambiente, o mesmo layout, a mesma climatização, a mesma programação visual, para que as pessoas, indo de uma delegacia a outra, elas não vão sentir qualquer diferença ou qualquer insegurança por conta do ambiente que elas estão se dirigindo. Outra. Essa foto também é uma foto, para mim, emblemática, porque ela vem desde 99, porque foi a primeira delegacia legal que foi implantada. E isso aqui foi, assim, o meu laboratório. Foi daqui que saíram todas as demais. O balcão, que é um balcão de atendimento, onde trabalham os assistentes sociais e estagiários. A programação visual é sempre essa. As divisórias são baixas, cada policial tem o seu computador, e o ambiente todo aberto, claro, amplo, etc. Outra. Essa foto também, para vocês imaginarem isso aqui, essa foto é de 1999. Esse era o computador que se usava. Quem é que tem esse monitor em casa hoje? Com essa máquina, era a máquina digital. Para tirar a fotografia, para poder ir para um banco de dados único,
para poder a imagem ficar guardada junto com uma pessoa presa em flagrante, e aí ela é fotografada, aqui já vê a altura dela, mas olha o tamanho da máquina digital que existia em 1999. Esses equipamentos eram todos importados. Não tinha fabricação disso no Brasil. Outra, como eu falei que a Delegacia Legal envolvia a Polícia Civil e os órgãos técnicos, a modernização, esse aqui é o novo IML, que hoje funciona ali na Rua Francisco Bicalho. O anterior, que era na Rua dos Inválidos, né? Que as pessoas diziam que era Circo dos Horrores, e que hoje, esses são os ambientes, o ambiente interno, vê aí. Nós trouxemos uma tecnologia que foi usada a partir do 11 de setembro, porque até o 11 de setembro, quando tinha grandes calamidades, um dos problemas sérios era como atender a demanda de vítimas, de pessoas que morreram por alguma catástrofe grande. E aí mudaram toda a lógica dos institutos médico-legais no mundo, criando não mais geladeiras, né, para conservação de corpos individualizadas, e criávamos ambientes refrigerados para que qualquer catástrofe eu tenha condições de absorver a demanda de vítimas, de corpos que ocorreram por aquela catástrofe qualquer. Isso comprovou como verdadeiro que nós enfrentamos aquele problema de Angra dos Reis, que escorreu toda aquela encosta, enfrentamos o Morro do Bumba, em Niterói, enfrentamos as enchentes da região serrana, em 2011, e ninguém ouviu falar de IML. Esses serviços, quando funcionam, ninguém toma conhecimento. Quando a polícia trabalha bem, ninguém ouve nada falar de polícia. Ela só aparece quando ela trabalha mal. O IML, a mesma coisa. Se tivesse alguma crise no IML, seria a primeira página de jornal, corpos, IML não dá conta e tal. E nós enfrentamos 3 grandes catástrofes, com centenas de mortos em cada uma delas, e o IML administrou isso sem problema por conta dessas novas condições. Para eliminar as carceragens, nós tivemos que construir uma série de unidades prisionais, seja cadeia pública ou casa de custódia, dependendo de cada governo, deu um nome, e que esse daqui é um padrão que nós passamos a adotar, que aqui são as celas, essa parte aqui é para a área de esporte, essa parte aqui é para visita, isso aqui é a área médica, isso aqui é a área administrativa. Essa estrutura é toda de concreto armado, como vocês estão vendo aqui, são placas, tanto esses ambientes quanto os muros, é tudo de placa pré-moldada, com condições de segurança. Também outro registro. Há muito tempo vocês não ouvem falar de rebelião em presídios no Rio de Janeiro. Isso é uma grande vitória. Aí vai dizer, mas por quê? Olha, por uma série de razões. Uma delas é a existência de uma Secretaria de Administração Penitenciária, com uma equipe mais bem treinada, etc. etc. A outra são as condições das instalações. Por exemplo, nas primeiras cadeias que nós fizemos, lá em 99, 2000, eram celas com 25 beliches em cada galeria. Hoje, todas as celas são para apenas 6 presos. Isso, sob o ponto de vista desse universo penitenciário, é um avanço. O ideal é se chegar a celas de 2. Né? Se você quiser uma coisa melhor ainda, de primeiro mundo, são celas de 1. Né? E esses são processos que a gente veio melhorando ao longo desses 16 anos, que a gente, sob certo ponto, está usufruindo, mas que não tem nenhum alarde, nenhuma divulgação, mas é bom que vocês registrem isso. No Rio de Janeiro, há muitos anos não se fala em rebelião em unidades prisionais. Bom, aqui, que eu chamo dos impactos,
Primeiro, com o programa Delegacia Legal, foi a maior onda de participação de profissionais multidisciplinares na área da segurança pública. Antes do programa Delegacia Legal, eventualmente você tinha alguém de fora prestando algum serviço para a segurança pública. Depois do programa Delegacia Legal, a quantidade passou a ser comum, né? Pesquisadores, sociólogos, antropólogos, analistas de sistemas, engenheiros, arquitetos, que romperam a barreira de participar da área da segurança pública. A outra questão é que, dentro das delegacias, o atendimento de balcão é feito por estagiários ou de serviço social, de psicologia, como também a figura do síndico, que nós criamos dentro das delegacias, para que o policial não precise ficar envolvido com problemas administrativos de manutenção da delegacia. Isso não precisa de policial, isso precisa de uma pessoa que tenha experiência em serviços gerais, em manutenção de prédio, e, com isso, causou um aumento policial na atividade fim, porque essas atividades deixaram de ser feitas por policiais, e isso foi uma forma de aumentar o efetivo policial por conta de tirar o policial de atividades que não sejam ligadas à atividade fim, como é o caso aqui, por exemplo, de eliminação das carceragens. Todo o serviço de guarda de preso, vigilância de preso, levar preso para o hospital, levar preso para fórum, levar preso para cariação, tudo isso deixou de ser feito e o policial passou a se dedicar à sua função policial, a Polícia Civil, no caso, a investigação criminal. Profissionalização da atividade penitenciária, como eu falei, redefinição dos processos e a informatização, o que trouxe? Primeiro, os registros passaram a ter melhores condições de serem feitos, porque passou a ter um roteiro, passou a ter um protocolo, passou a ter campos específicos para serem preenchidos. Quando eu coloco tudo em processo, eu viabilizo uma unificação da informação que permita que eu consiga juntar, classificar e que são características de serviços de inteligência. Como eu tenho uma mesma forma de entrar a informação, eu também consigo desenvolver relatórios gerenciais, tanto da atividade policial quanto da atividade administrativa. E as estatísticas tornam-se também possíveis, já que eu tenho determinado padrão de entrada de dados por essa informatização. Tudo isso foi possível porque a linguagem adotada pela Polícia Civil com o processo de informatização que foi adotado, com os formulários, o protocolo dos procedimentos a serem seguidos, unificou a linguagem e o saber dessa organização. Quando anteriormente era a máquina de escrever, você tinha um poder absoluto do policial de colocar no papel aquilo que ele achava que devia entrar, sem exatamente um roteiro a ser preenchido. No momento que ele tem essa unificação da linguagem, esse saber está disponível na organização. Se ele é muito usado ou ele é pouco usado, não é um problema do programa, mas um problema da gestão da instituição. Quer dizer, tem a informação disponível que pode ser usada mais ou usada menos. A interligação com a informatização, todos os órgãos necessários à polícia puderam se interligar. Ministério Público, Tribunal de Justiça, os juizados especiais criminais, o Clube de Diretores Logistas. Foi uma coisa interessante, nós fomos procurados pelo Clube de Diretores Logistas por conta de perda de documento, perda ou roubo. A pessoa perde um documento, num shopping, por exemplo, e o ladrão que pega esse documento, ele imediatamente usa esse documento porque ele está ali ou para questão de compra, ou junto com o talão de cheque. E aí nós passamos com a interligação, qualquer perda de documento registrada numa delegacia, imediatamente ia para também esses órgãos de crédito, ou de compra, venda, através de um convênio, para impedir o mau uso de qualquer desses documentos. Cartão de crédito, identidade, talão de cheque, etc.
Bom, hoje nós temos, eu estou entregando agora 5 delegacias, se possível, agora em dezembro, estamos fazendo um esforço, para a gente totalizar as 163 delegacias legais implantadas no Estado. São todas as delegacias do Estado, já são informatizadas, daquele jeito que eu mostrei aqui naquelas fotos. Nós construímos 18 cadeias públicas. Isso são mais de 8.000 vagas que o Rio de Janeiro criou aqui no Rio. É o Estado que mais construiu unidades prisionais nesses últimos 10 anos aí. Nós fizemos um novo IML, um novo IFP e regionalizamos vários postos de polícia técnica. Mais um. Quando a gente fala do programa Delegacia Legal, um dos impactos, e para mim é o impacto mais importante, é que quando a delegacia usava a máquina de escrever e tinha carceragem, 72% do efetivo dessa delegacia era usada para as atividades administrativas. Porque o policial tinha que cuidar de preso, guardar preso, tinha que ver a manutenção, e apenas 18% desse efetivo ficava na atividade fim. Quando informatiza e modifica a forma de trabalho, tira as carceragens, o policial volta para a atividade fim, o atendimento é feito por atendentes, o síndico cuida da manutenção, o policial vem para a atividade fim. E essa curva se inverte. Com as delegacias legais, 84% do efetivo de cada delegacia está voltada para a atividade fim, enquanto que só 16% ficaria com atividades administrativas. Isso aqui é um grande salto que se dá na área da segurança pública. Porque vocês imaginem o seguinte, numa delegacia, suponhamos, se eu tenho 100 policiais naquela delegacia, imagine eu ter 72 fazendo atividade administrativa e só 18 fazendo a atividade para que ele está destinado. Isso, sob o ponto de vista de administração pública, é um escândalo. É um custo que a gente não vê para onde vai. É um imposto que está sendo pago que está indo em outra direção. Então, a importância de uma política pública que traz melhores condições operacionais para a administração pública é um grande ganho de redução de custo, de melhoria de serviço, abre-se novas possibilidades. Bom, e no último capítulo do livro, para a gente fechar, eu chamo a atenção para organizações policiais. A minha experiência como administrador, eu sou administrador, eu nunca fui da Polícia Civil, eu nunca fui da Polícia Militar, eu nunca fui da Polícia Federal, eu não sou advogado, eu sou um administrador. E participei, coordenei, gerenciei o maior plano de reforma de uma organização policial, como é o caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não tem experiência no Brasil de mais de 700 milhões de reais gastos em um programa de mudança de uma organização policial. E eu observei as minhas observações. Primeiro, as organizações policiais são sistemas organizacionais complexos para a prestação de serviços públicos. Uma das coisas que eu observei é que a própria sociedade tenta colocar a polícia como se fosse uma instituição fora de qualquer padrão, é polícia. Quando, na realidade, é uma organização como outra qualquer, uma organização pública que tem serviço a prestar e que, por isso, tem uma série de exigências que devem atuar permanentemente por parte da sociedade, como, por exemplo, a qualidade do serviço, o uso do recurso que recebe, a qualidade do atendimento que dá aos seus profissionais, as condições que são dadas de trabalho a esses profissionais. Então, tem uma série de questões que qualquer organização tem que enfrentar. A outra questão é que as organizações policiais, elas são essenciais para o desenvolvimento. A gente, quando coloca a polícia como se fosse uma instituição à parte, a gente não considera que sem as condições ideais de segurança não há desenvolvimento possível.
Não há prosperidade possível num ambiente que não tenha condições de segurança adequadas. E a gente colocando a instituição policial como se fosse uma coisa fora quase da nossa sociedade, é um erro político, é um erro estratégico das propostas de desenvolvimento que a gente pretende para a sociedade. Então, é importante que essas organizações se integrem às propostas de desenvolvimento que a sociedade exige. Não dá para considerar que vamos ter desenvolvimento sem condições de segurança. Isso é um erro. É uma coisa tão assim, que chama tanta atenção, que vocês não imaginam quantas vezes eu fui ao BNDES para justificar por que o BNDES deveria abrir uma linha de crédito para a segurança pública. Parecia que eu era um ET. Eu falando uma coisa que parecia que ninguém entendia. Mas como linha de crédito para a segurança pública? Porque se não tiver segurança, não acontece nada, pô. É condição básica para qualquer proposta que vocês façam. Vocês estão dando linha de crédito para desenvolvimento social e econômico porque vocês estão considerando as condições de segurança já a partir de um patamar. E dava como exemplo a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, no Rio, é um exemplo claro de que ela foi esvaziada, era uma zona industrial importante para a cidade, para o Estado, e que se desmontou toda por conta das condições de segurança ruins que passou a ter naquela região, degradadas. A última... bom, e aí, como organizações policiais, como organizações que são, elas têm problemas de ética, têm problema de adaptação à mudança, têm problema de qualidade, têm problema de desempenho, têm problemas de recursos humanos, todos os problemas que qualquer organização tem. Por isso que é importante que a gente olhe as organizações policiais como sendo organizações prestadoras de serviços públicos de segurança. Tem uma cultura organizacional? Lógico que tem. Aquilo que eu expliquei antes. Existe um mandato policial, porque a polícia é a única autorizada a usar a força. A discricionariedade do policial, ele tem que decidir o que fazer a cada momento. E o corporativismo, que tem o positivo e o negativo, que são características culturais dessa instituição. E, por último, para a gente fechar, a minha experiência de leituras e alguns trabalhos que eu li, alguns livros, existe hoje uma questão muito importante para a gente prestar atenção em relação às organizações policiais. Quando um governador é eleito, ele assume compromissos com a sociedade de fazer determinada coisa. Na área de segurança, um governador assume com compromisso de tomar determinadas medidas de segurança que a população entende que serão melhores para ela. Esse compromisso é o que eu estou chamando, é o que seria a política pública que aquele governo vai implantar. Para ele implantar essa política pública, ele precisa ter uma gestão, uma governança específica sobre a questão de polícia. Então, quando o governador decidiu que as delegacias teriam que ser mudadas, ele está definindo uma política pública, mas ele tem que dizer, ele tem que ter alguma forma de como que isso será feito, que seria a governança que eu chamo aqui, governança de polícia. O governador, na época, decidiu o seguinte: vamos criar um grupo executivo, vamos associar as universidades, vamos implantar mais tecnologia, vamos usar treinamento à distância, vamos fazer inclusão digital. Tudo isso ele está dizendo como é que ele acha que deve fazer a tal mudança naquela instituição que ele está se propondo. Ele tem que ter clareza sobre o seguinte: essa gestão que ele vai fazer é uma gestão de polícia, da atividade de polícia. Não é ainda a gestão da organização policial. A gestão da organização policial cabe à estrutura policial. O que é a governança policial que eu chamo aqui?
Na medida em que eu digo como é que eu quero que seja a polícia, eu tenho que dar, como governador, eu tenho que dar os recursos necessários para que aquela estrutura administrativa funcione de acordo com o que eu defini como sendo a proposta de segurança que se deseja. E aí existe um desafio interno das organizações policiais de como é que essas ações, como é que serão usados os recursos, como é que serão aplicados os recursos, como é que vão ser distribuídos os recursos para que eu consiga realizar aquela proposta daquela política pública. O programa Delegacia Legal, ele deixa muito claro, nós vivemos isso intensamente, porque nós éramos uma política pública, mas nós não tínhamos nenhum envolvimento com a atividade policial. Nós éramos um projeto de mudança que o governo estabeleceu, mas nós não tínhamos nenhuma ingerência no trabalho policial, porque esta atividade é da competência das organizações policiais. E isso, em vários momentos, gera uma série de conflitos. Como foi, por exemplo, a adoção de computador no lugar da máquina de escrever. No início, em 99, 2000, 2001, a resistência foi muito grande. Não só porque era uma mudança, mas porque era uma limitação do poder. A máquina de escrever dava mais poder do que dá um computador que tem um sistema, que tem procedimento, que pode ter controle, que fica tudo registrado, etc. Isso gerou, em alguns momentos, vários conflitos. Conflitos em que nós tínhamos que administrar o que era a nossa competência e o que era a competência da organização policial. Por conta disso aqui, e por conta da polícia, culturalmente ser tratada na sociedade como uma organização à parte, não uma organização dentro de um sistema de governo, a tendência da governança policial, a gestão das organizações policiais, é sempre desejar autonomia absoluta. E esse é o conflito que gera sempre entre governos e as organizações policiais. Qualquer coisa que você faça de controle na governança policial é vista como uma coisa negativa dentro das organizações policiais, porque aqui quer se atuar com autonomia. E acontece que essa autonomia ela nunca pode ser absoluta, porque esta organização policial ela só existe por conta desse mandato delegado pela sociedade para o uso da força, para a atuação policial, etc. E aí a última proposta que eu faço, que eu trouxe aqui para o CRA, é uma proposta que eu, como administrador, participante dessa categoria, que muito me orgulha, que há 40 anos eu sou administrador, sempre exerci cargos de gestão, cargos de administração, é convidar os administradores, né, a estudar as organizações policiais, diante da importância das atividades de segurança pública para o desenvolvimento da nossa sociedade. Não é tratar a segurança como se fosse um escaninho à parte. Não, ela tem que estar integrada na sociedade. O policial tem que estar mais próximo da sociedade e a sociedade próxima do policial. Não tem outra forma de se fazer segurança. Qualquer coisa que distancie essas duas coisas causa um mal na sociedade de consequências enormes. A gente teve essa experiência na ditadura. A ditadura, as forças policiais ficaram a serviço dos ditadores. E isso gerou consequências enormes na relação com a sociedade. Né? As arbitrariedades aconteceram, os direitos individuais foram afetados, uma série de consequências foram geradas. Então, a gente olhar as organizações policiais como organizações prestadoras de serviços públicos e que os administradores estudem essas organizações com profundidade e proponham, essa é a minha proposta aqui no Conselho, que o presidente do Conselho, Wagner, não só entendeu, como passou a defender, agora eu é que estou seguindo ele, não, eu vim aqui achando que ele ia me seguir, não, eu é que estou seguindo ele, porque ele entendeu claramente o seguinte, nós como administradores, nós temos um papel fundamental, né, na contribuição para a melhoria das condições
de segurança, seja da nossa cidade, seja do nosso Estado, seja do país, propondo soluções, dando ajuda, dando apoio para que essas instituições melhorem e façam e se integrem mais à sociedade. Obrigado a todos e gostaria de convidá-los para essa viagem. Ok. Queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer ao César. Ok. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, presidente Wagner, por estar aqui com a gente. Eu vou chamar ele para fazer nosso encerramento, que eu não vou me livrar disso, né? Você acha que eu sou bom perder essa chance? E aqui, os internautas, obrigado aí. Wagner, por favor. O Wagner, para aqueles que não conhecem, o nosso presidente é o grande especialista em administração pública. Eu fui aluno dele, e o pouco que eu sei, aprendi com ele. As coisas erradas são minhas, as coisas certas ele que me ensinou. Tá? Muito boa noite a todos. Desculpe, perdi uns pouquinhos minutos, não foram muitos minutos, não, mas, em verdade, eu queria, nesse momento, compartilhar um testemunho com vocês. Rápido, prometo que eu não vou ser longo. Esse trabalho do César, eu acompanho há muitos anos, há 16 anos, em verdade. Quando o César, eu conheço o César há bastante tempo, tivemos lutas juntas, comuns, muitos sonhos, né, realizados ou não, mas quando ele aceitou, acompanhei pelos jornais, pela imprensa em geral, o que o César Campos está fazendo numa organização policial na coordenação do programa Delegacia Legal. Eu falei, isso não vai dar certo. Né? Isso não vai dar certo. E hoje, quer dizer, e depois, ao ler o livro do César, ao conversar com o César depois da leitura do livro e antes, eu gostaria de trazer, isso veio fechar um processo importante. Ele colocou aqui um convite, um desafio. Não, nós temos, é o pajé, o sábio da tribo, que no nosso caso é um pajé com G e não com J, porque ele propõe um tema. A gente precisa dar continuidade nisso, atraindo talentos como César e outros colegas. E o tema qual é? A responsabilidade, o desafio, a contribuição que a nossa profissão tem que oferecer ao desenvolvimento de organizações policiais em termos de gestão. Então, propor tema, o P, o A de atrair talentos, né, que precisamos ter, não apenas o César, mas outros colegas que já estão com ele no programa, certamente, mas cada vez mais desenvolver. Esse é um tema em que a experiência do Rio de Janeiro se desenvolveu em muitos outros estados, está fazendo escola. Não é à toa que a academia está dando tanto respaldo e estudando tanto essa experiência. Depois é preciso gerar eventos. G aí, né? O G de gerar eventos, no sentido de que precisamos replicar isso. A palestra é um evento, mas não só isso. Workshops, seminários, que contribuições a profissão pode dar, e só pode fazer isso discutindo, debatendo e oferecendo soluções, para efetivamente estruturarmos sistemas. Isso me lembrou, César, um dos documentários que me impressionou foi um do Roberto McNamara, chamado A Névoa da Guerra. E o Robert McNamara, que foi aquele administrador, porque ele é de formação gestor também, coordenou um grupo de militares para definir, na Segunda Guerra Mundial, qual era a altura que os aviões americanos deviam estar para jogar as bombas, para ter maior efetividade, e mesmo gerando mais mortes, qual era o custo-benefício disso. Era uma questão de gestão, menos do que militar, que depois foi presidente da Ford, que depois foi... Né, também foi ministro da Defesa, foi presidente do Banco Mundial, e ele dá um relato interessante nesse documentário, que diz assim, a guerra é a administração da violência. Isso me impressionou muito. Quer dizer, é uma questão fundamentalmente militar, óbvia, mas a questão da gestão tem importância. E eu sempre achei que a polícia fosse só uma questão de polícia. Da guerra também, que era uma questão de militar. Depois, metido em educação, eu percebi que talvez um dos equívocos, a gente sempre localiza o problema da educação, ora nos professores, avacalhando, esculhambando, desculpe o termo chulo, os professores, ou reclamando da clientela, sem esquecer a relação que existe entre os alunos, a clientela, os professores, que é a gestão, que é a gerência.
Na saúde, com experiências em hospitais, vivi situações semelhantes, né, da dificuldade do médico, né, no hospital, os profissionais de saúde, se coloca essa questão, de novo, a importância da gestão. E, ao ler o livro do César, me surpreendi. Da importância, a educação é uma questão de gerência também. Saúde é uma questão de gerência. O que nunca tinha me dado conta é que a área de organizações policiais é área de formação profissional do gestor. A gente tem que estudar administração com foco na saúde, administração com foco na educação, administrar também organizações policiais com foco em organizações policiais. Recursos humanos, finanças, marketing, logística, todas essas funções que nós gostamos muito são importantes, mas elas são complementares ou subsistentes, base apenas para a gente focar a atividade fim da organização, porque existe mesmo o estudo da atividade fim. Nós não estamos dizendo que o administrador tem que ser o secretário de segurança, nós não estamos dizendo que o administrador tem que ser o policial. Pelo contrário, a formação técnica especializada deve ser preservada, mas há uma contribuição que a nossa profissão pode oferecer no tema de uma atividade fim, como organizações policiais, que não é visto. Essa experiência de 16 anos, em diferentes, 5 governos, né, César? 6 governos distintos, é absolutamente, né, absolutamente um estudo de caso, porque ela é diferenciada. Talvez, comparativamente, de uma experiência tão longa, nós temos, talvez, aqui o grupo de primeiro nível da velha guarda da área de previdência no Brasil, que foi destroçado, né, e o DASP. Essa experiência é absolutamente não comum na administração pública. E para um administrador que assumiu o papel de gestor, que não se mete, né, em achar que ele é delegado, que ele é PM, que ele é oficial militar, não. Que ele pode oferecer contribuições em gestão e, por isso, deu certo. A nossa profissão tem uma responsabilidade. Eu acho, portanto, que esse livro do César, essa experiência, é muito importante, porque ela não advém apenas de uma experiência bem-sucedida, que por si só já seria muito valiosa. Ela vem originalmente de uma tese de um sociólogo, que pensou isso, mas, no concreto, essa ideia foi se transformando, se ajustando à realidade e transformando a realidade, a tal ponto que os inputs teóricos que César nos traz hoje são produto da avaliação da realidade. E isso é uma contribuição extremamente relevante, porque nós não estamos falando de teoria por teoria, nós estamos falando de reflexões feitas a partir do estudo de uma realidade bem-sucedida, e uma realidade que não se pensava em transformar. Conheci muito delegacia, né? Tenho um irmão delegado, aposentado, e, portanto, sei o que eram as cadeias dentro das delegacias policiais. E as dificuldades que isso criava, que dava medo. O problema de comida, de todas as condições naquelas delegacias, com centenas até de pessoas em algumas delas. Então, portanto, essa experiência, no Instituto Médico Legal também, que ele nos traz, dentro do programa, e 163 delegacias dentro do mesmo padrão, é uma experiência, a mais exitosa experiência na segurança pública realizada nas 2 décadas do nosso Estado e do nosso país. Portanto, o convite, o desafio, a colocação que o César nos dá, a nossa profissão é extremamente grata. Por quê? Essa é uma responsabilidade política da nossa profissão, e que se sustenta fundamentalmente na atividade técnica. Se você, colega que está me vendo aí pela televisão hoje, e ouvindo pela rádio, se você não leu o livro do César ainda, de gestão pública, está na hora de ler. Porque certamente você deve ter ficado muito impressionado com essa exposição que ele nos fez. Mas eu lhes garanto que o livro é melhor ainda do que a exposição feita pelo César. Muito obrigado. Então, está encerrado, então, César.